Entre vários pontos que trata esse projeto que o PROIFES, inclusive, apresentou no parlamento, para vários parlamentares e para o governo, vários pontos que nós estamos abordando nesse projeto de autonomia universitária, está a questão chave hoje no processo, que é o fim da lista tríplice, que prejudica muito as comunidades universitárias. Olá! A defesa da autonomia universitária é uma das principais pautas do Magistério Superior Federal. Há poucos dias, o PROIFES Federação teve um encontro com a direção da Andifes, que representa os reitores das universidades públicas federais, onde levou uma proposta de revogação definitiva da lista tríplice para a nomeação de reitores das universidades federais, assim como já ocorre nos institutos federais. Neste episódio, nós vamos conversar com o presidente da Adurg Sindical, Jairo Bolter, para tratar sobre este assunto. Olá, presidente Jairo, bem-vindo aqui ao nosso programa. Olá, Simone. Olá, os ouvintes. Então, nós estamos, nesse momento, essa discussão em relação à autonomia universitária, à eleição de reitores e reitoras das universidades federais do Brasil, é, sem dúvida, o nosso principal ponto de pauta em relação às discussões que tangem em torno das universidades, né? Nós temos vários outros pontos de pauta que dizem respeito a salário, carreira, mas em relação às universidades e à autonomia universitária, este é o principal ponto de pauta. E no último período, a Adurg Sindical tem levado aos parlamentares essa reivindicação para que seja decretado o fim da lista tríplice. Né? Então, qual é a estratégia do sindicato neste sentido, presidente? Nós, há poucos dias, nos reunimos com a deputada federal Maria do Rosário, ela é secretária da mesa diretora da Câmara dos Deputados, ela é gaúcha, do Rio Grande do Sul. Ela tem um projeto de lei que ela apresentou para acabar com a lista tríplice. Esse projeto de lei foi construído por várias mãos, né? Dentre eles organizações sociais e sindicais, e também gestores das universidades e demais representações das instituições. Nós nos reunimos a convite em Brasília com ela, junto no dia do nosso encontro se reuniu a assessoria do Patrus Ananias, que é o relator de um projeto de lei que visa dar mais autonomia para as universidades. Dentre eles está esse projeto que visa acabar com a lista tríplice para a eleição de reitores e reitoras das nossas instituições de ensino. Então nós estamos nos movimentando, nós fizemos um movimento aqui no Rio Grande do Sul, no primeiro momento, com uma reunião no escritório da Maria do Rosário, que é a deputada federal hoje, que está encabeçando essa discussão, até porque ela tem um projeto de lei que vem nesse sentido. Na sequência, nós fomos a Brasília, o PROIFES também está se movimentando, ou seja, nós estamos fazendo, em conjunto com o PROIFES Federação, um movimento nacional, para ver se a gente avança nessa discussão dos projetos de autonomia universitária, e dentre vários pontos que trata esse projeto que o PROIFES, inclusive, apresentou no parlamento, para vários parlamentares e para o governo, vários pontos que nós estamos abordando nesse projeto de autonomia universitária, está a questão chave hoje no processo, que é o fim da lista tríplice, que prejudica muito as comunidades universitárias. E, na verdade, como funciona este processo de escolha dos reitores nas universidades? Atualmente, a escolha dos reitores se dá por definições estatutárias das instituições. Então, nós temos vários exemplos, né, de universidades que seguem percentuais, seguem caminhos diferentes para a escolha da lista tríplice que é indicada à presidência da República. Então, todas as universidades precisam definir uma lista de 3 nomes para serem indicados pela presidência para ocupar a reitoria das universidades. Então, hoje, por exemplo, as comunidades universitárias, elas se movimentam, fazem um movimento de escolha, de consulta às comunidades para indicar 3 nomes para compor esta lista que vai ao governo, que vai escolher dentre os 3 o que ele quer, ou seja, a opção de escolha. Então, ele pode escolher o primeiro, o segundo e o terceiro. Constitucionalmente, isso não é ilegal.
Isso é um processo que já existe essa lista para que o presidente da República possa fazer esse movimento. A ideia nossa é que isto acabe, né? Nós queremos nos movimentar para que a escolha dos reitores e das reitoras das universidades federais do Brasil comece e termine dentro da instituição. Então, de uma forma mais democrática. Mais democrática, ou seja, que perpassa por dentro das instâncias das universidades, dos espaços de decisão, mas que, definido o reitor, se envie o nome da escolha feita pela comunidade universitária para a sanção do presidente da República. E, na sua opinião, qual é o modelo ideal para a eleição dos gestores? É esse mesmo democrático, junto com a comunidade universitária? O modelo, para nós, ideal é o que começa e termina dentro das instituições. Isso faz com que as universidades, a comunidade universitária, aquela que está dentro ou fora ou ao entorno da universidade, seja respeitada. Quando nós temos, por exemplo, um processo de escolha, de movimentação, de eleição, dentro da nossa instituição, e que a gente indique 3 nomes, porque como funciona? A gente faz uma consulta à comunidade. Quem chancela a lista dos 3 nomes hoje é os conselhos. Então é os conselhos superiores da universidade que chancela e que cria a lista final que vai ser enviada. Quando o presidente não indica o primeiro da lista, ou seja, o mais votado pela comunidade, e indica o segundo ou o terceiro com menos voto, com menos apoio na comunidade, acaba acontecendo o que aconteceu em muitos casos no Brasil atualmente. Ou seja, são gestores que não são legitimados pelas comunidades universitárias. Então eles acabam administrando as instituições à revelia, muitas vezes, do que a comunidade universitária está fazendo. Então, por exemplo, tem reitores e reitoras no Brasil que não respeitam, por exemplo, as decisões que são tomadas no órgão máximo da universidade, que é nos conselhos superiores. Então, o reitor está subordinado ao conselho superior e deveria estar respeitando, né, no país todo, as decisões do conselho. Muitas vezes os reitores, por não ter este trânsito dentro da comunidade universitária, ou seja, por ter menos apoio, digamos assim, da comunidade universitária, acabam meio que administrando as instituições à revelia do que realmente a comunidade universitária está querendo, está se movimentando. Então nós temos uma representação da comunidade universitária dentro desses conselhos. Como o gestor não foi indicado, ou a gestora não foi indicado como primeiro da lista, foi indicado segundo ou terceiro da lista, com um apoio pequeno, mínimo do conselho, acaba acontecendo que o apoio do conselho ele perde. Então essas indicações de nomes que não seja o primeiro da lista traz um problema enorme para as instituições, para a vida, no cotidiano das universidades, porque os gestores das universidades acabam não tendo esse respaldo que deveriam ter. E o governo anterior não conseguiu o acordo de nomear, cumprir o acordo de nomear o primeiro da lista tríplice. Isso significa, professor, que a universidade corre o risco de ter um gestor escolhido ao sabor do gosto do presidente? Esse é o grande problema, né? Porque a gente acaba politizando e trazendo para dentro da universidade a dita política partidária que muitos, inclusive, refutam, né? Ou seja, quando são uns, não pode acontecer, mas quando eu estou, eu posso fazer esse movimento. Então, a gente viu ao longo dos últimos anos uma correria, literalmente, de candidatos e de pessoas que ficavam, não no primeiro, mas no segundo ou terceiro colocado da lista, para dentro do parlamento, para dentro dos parlamentos, né, tanto do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal, buscando apoio para serem os indicados para reitor. Isso é um problema porque, na verdade, quando a pessoa não tem a chancela da comunidade e ela fica numa colocação mais abaixo e vai, né, a revelia da comunidade para dentro de uma lista tríplice, ela acaba buscando apoio para ser nomeado fora da instância da universidade. Ou seja, ela vai, em algum momento, ter que pagar essa conta. Ou seja, esse apoio político que a pessoa tem, muitas vezes, ele acaba desencadeando
esse movimento de politização, digamos assim, um certo gosto amargo, digamos assim, porque acaba vindo um viés ideológico partidarizado de fora das instituições e que acaba muitas vezes atrapalhando a vida das universidades, o que não é bom. Não é bom para a educação e não é bom para a ciência brasileira. Por exemplo, nós tivemos muitos conflitos ao longo dos últimos anos de gestores que tiveram que tomar um cuidado para agir no momento decisivo, por exemplo, da pandemia, sobre o uso ou não de máscara, sobre fechar ou não as instituições, porque do outro lado tinha um projeto político que refutava a ciência e a educação. Então esses gestores que ficavam muitas vezes devendo favor fora das suas comunidades, porque foram alçados a gestores das instituições por forças políticas, acabavam não se movimentando. Isso também aconteceu, por exemplo, ao longo dos últimos anos com o orçamento das instituições. Nós, muitas vezes, não sabíamos como estava a vida financeira de algumas instituições, porque elas estavam muito alinhadas ao governo. Então, por exemplo, quando vinha cortes e mais cortes dentro de orçamento das instituições, os gestores meio que não respondiam às dúvidas que vinham. Ou seja, tiveram corte, ocorreram corte, aquela pergunta da comunidade, das organizações sociais e sindicais que permeiam a vida da universidade, não eram atendidas, não eram respondidas. Porque fica ruim, por exemplo, um gestor que foi indicado, que foi alçado ao cargo de gestor de uma instituição, de uma universidade, começar de uma hora para outra a contestar o projeto que te indicou. Isso é ruim para a vida das universidades. Já não está nem em sintonia com os interesses da comunidade universitária. Exatamente. Então isso é difícil, por exemplo, quando a gente começa a perceber que existe. Isso é uma realidade hoje vivida em muitas universidades do país, né? Inclusive teve universidade no país que foi um dos primeiros movimentos que ocorreu e deixou muitas comunidades meio que receosas para definir os processos de escolha dos gestores. Por exemplo, nós tivemos intervenção direta, ou seja, pessoas de fora das instâncias das universidades foram indicadas reitores, né? Isso é digamos assim, um desrespeito central à autonomia universitária, ou seja, uma imposição, digamos assim, que é um ditador dentro de um espaço onde ele não tem nenhuma relação, ou seja, uma pessoa que vem de fora indicado para fazer a gestão de uma universidade. Então, isso era um receio que nós tínhamos muito forte no início. Felizmente, todos os quadros, a grande maioria dos quadros, né, foram pessoas da comunidade que foram indicadas. Então, mas nós tínhamos o receio de que, em algum momento, o governo pudesse, não, vocês não estão cumprindo as normas e nós vamos fazer uma intervenção para organizar o processo. E, atualmente, o artigo 207 da Constituição Federal de 1988 divide a autonomia universitária em 3 grupos: autonomia didático-científica, autonomia administrativa e autonomia financeira e patrimonial. Um exemplo que a autonomia didático-científica está assegurada na Constituição é o caso de 2018, quando houve uma celeuma sobre autonomia didática científica. Um professor do Instituto de Ciência da Política da UNB quis lecionar uma disciplina, né, aí chama o golpe de 2016 e o futuro da democracia no Brasil, é o nome da disciplina, que falava sobre o impeachment da ex-presidenta Dilma. O então ministro da Educação, Mendonça Filho, disse que acionaria a Advocacia Geral da União, pois, segundo ele, se tratava de improbidade administrativa. Na época, a comunidade acadêmica rebateu dizendo se tratar da autonomia didática científica da universidade. Ao final, o curso foi lecionado. Então, professor, existe outro pleito do sindicato, além do fim da lista tríplice, para ser inserido no projeto de lei que tramita hoje na Câmara Federal? Atualmente existem várias movimentações que a gente está fazendo. Eu não teria aqui todos os pontos que nós temos no projeto de lei. Então nós temos um projeto de lei da autonomia universitária que está nas nossas páginas, tanto da DURCS quanto do PROIFES. Existe esse documento formal das nossas organizações.
Dentre eles, né, perpassa a questão do ensino, pesquisa e extensão, ou seja, o respeito a essa autonomia didática, de gestão e de administração, né? Então nós estamos fazendo este movimento de buscar um apoio dentro do Congresso Nacional, dentro do Senado Federal, para que algumas coisas a gente consiga reverter. Ou seja, nós precisamos atualizar a legislação em relação às nossas universidades. Elas são muito atrasadas, né? Nós temos definições muito passadas, ou seja, já não representam mais o anseio das comunidades. Então, por exemplo, nós temos várias experiências de universidades no Brasil que têm índices de escolha diferentes, são distintos. Para nós, esse processo ele tem que ser dentro das universidades, essa decisão. Então, as comunidades universitárias precisam ter a autonomia para a escolha dos índices, inclusive, de escolha dos seus gestores, né? Nós temos universidades, por exemplo, que são escolhidos reitores com 25% da comunidade participando da escolha, né? Tem universidades que têm um peso maior para docentes e tem universidades que têm um peso mais homogêneo, né? Essa discussão dos índices para nossa avaliação para adultos e ProIFs, essa precisa ficar restrita à comunidade universitária, ou seja, a comunidade que está ao entorno da instituição. Se em alguma região do Brasil este índice de 25% da comunidade é importante, que assim seja. Se em outras regiões este índice não é importante para a definição dos gestores, que assim seja. Então, que as universidades possam definir, a comunidade universitária possa definir, ou seja, o Conselho Superior das Universidades possa fazer essa definição. Em relação à questão da gestão, da autonomia de gestão, nós estamos focados no fim da lista tríplice, porque nós acreditamos muito que se acabar com a lista tríplice, nós acabaremos com grande parte dos problemas hoje vivenciados nas universidades. Tem um outro movimento que nós refutamos, inclusive, que diz respeito à questão da autonomia financeira das instituições, que foi uma das propostas que foi amplamente refutada pelas universidades, que é o Futurice, né? Essa discussão da autonomia financeira das nossas universidades, ela é uma discussão que engloba uma série de questões. Para nós, as universidades são patrimônio público brasileiro e devem ser financiadas única e exclusivamente pelo recurso público, ou seja, pelo governo federal. Tá? Nós temos inserção de recursos, muitas vezes da iniciativa privada, para desenvolvimento de atividades de pesquisa e extensão. Para nós, esse processo ele é importante na vida das universidades, mas ele não pode não pode recair sobre as comunidades universitárias a pressão do dito mercado. Ou seja, umas universidades conseguem captar mais recursos e elas conseguem se sobressair às demais. Então, para nós, isso é extremamente importante também. Então, nós estamos falando também que nós defendemos e estamos alinhados à defesa da autonomia de gestão das universidades. E a questão financeira também seja um processo de financiamento do Estado brasileiro para a vida das universidades. Além disso, nós temos vários movimentos que diz respeito à própria, o exemplo que você trouxe, né? A autonomia de ensino, ou seja, que nós tenhamos autonomia. A liberdade de cátedra para nós é extremamente importante. Ou seja, o professor tem que ter autonomia, o professor tem que ser respeitado, ou seja, a decisão do ensino, da pesquisa e da extensão tem que recair também a escolha das comunidades universitárias. Ou seja, quando a gente tem uma ementa de uma disciplina para seguir, o professor pega essa ementa e ele segue, ele vai dar a aula a partir da ementa. Então, tem um certo regramento que diz o caminho a seguir. Agora, ele precisa ser respeitado dentro da sua sala de aula e, inclusive, em projetos que tangem a pesquisa e a extensão, né? Como foi esse caso que você falou. Nós temos instâncias que avaliam esses projetos e, perpassando esses projetos por essas instâncias, nós acreditamos que ele não pode ser barrado por forças externas à universidade, que é aquilo que nós estávamos falando antes em relação a, por exemplo, um movimento político para dentro das universidades. Então, acabar com a interferência e respeitar a autonomia universitária é dizer sim que nós temos
e estamos dentro de instituições diversas e que a diversidade precisa ser respeitada. E isso é um ponto inicial para nós no que tange à discussão da autonomia universitária. Respeitando as diversidades que existem dentro da universidade, respeitando a autonomia do professor, em especial a liberdade de cátedra, que é algo fundamental na vida do docente universitário. E falando sobre orçamento público, né, para as universidades, como está essa situação do arcabouço fiscal? O que tem refletido? Como é que está sendo, assim, presidente? Atualmente nós estamos aguardando, inclusive, um retorno, e aí não é somente da questão do orçamento das universidades. Nós vivemos um período muito difícil no Brasil ao longo dos últimos anos, ou seja, foram cortes e mais cortes, tanto que o pico do investimento na Universidade Federal Brasileira foi em 2014, então nós estamos quase há 10 anos do pico, e nós estamos nos movimentando para retornar um processo de incentivo e principalmente de investimento das universidades. Agora veio o PAC, por exemplo, que é o Programa de Aceleração ao Crescimento, e o PAC nos deu um gás na vida das instituições. Tem muitas obras paradas dentro das universidades há 6, 7 anos e que nós esperamos que possam dar continuidade agora, inclusive possam também ser ampliadas, novas obras necessárias para a expansão. Então nós já temos um aceno do governo em relação a isso e nós estamos muito tranquilos, mobilizados, estamos trabalhando, estamos dialogando, inclusive com o Ministério da Educação, com o Ministério da Economia, com a Fazenda, e com a gestão, né? Para tanto ter recurso para as universidades, para ensino, pesquisa e extensão, como também para ter melhoria na qualidade de trabalho dos docentes. Nós temos muitos problemas decorrendo da falta de infraestrutura nas universidades e nós estamos lutando para que a gente consiga reverter esse quadro. E por fim, não menos importante, nós estamos também nos movimentando para recuperar as perdas salariais que nós tivemos ao longo dos últimos anos. Ou seja, nós chegamos a 44% de perda, os últimos reajustes foram feitos em 2015, e nós, este ano, conquistamos 9% de reajuste salarial, além do aumento do vale-refeição de 40 e poucos por cento. Então nós estamos buscando recuperar hoje, essa perda gira em torno de 40%, 35%, e acreditamos que ao longo dos próximos anos a gente possa fazer um movimento, porque estamos nos movimentando tanto dentro do Congresso Nacional quanto do Senado Federal para buscar apoio para as ações que o governo está fazendo para valorizar a educação e a ciência no país. Então nós acreditamos muito que é possível e que é o momento da gente reverter o período de ondas ruins que tivemos para dentro das universidades e que essas ondas que venham agora sejam para a gente surfar nelas. Ou seja, se as universidades, se os institutos federais tiverem apoio do governo federal, tiverem apoio do Ministério da Educação, certamente quem ganhará com isso será a sociedade brasileira, será a educação e a ciência. Inclusive tem essa mesa de negociação permanente que tem debatido bastante a respeito dessa pauta específica. Essa semana nós tivemos uma reunião nessa mesa, o presidente da federação, o Nilton Brandão, estava nessa reunião. Nós recebemos um banho de água fria aí, um balde de água fria, mas fruto do arcabouço fiscal. O governo ainda não apresentou nenhuma proposta de reajuste salarial, fruto da necessidade de respeitar aí o teto dos gastos, que é um problema que nós estamos vivendo no país. Então, a partir deste movimento desencadeado, certamente nós vamos conseguir avançar e nós acreditamos muito no potencial político de negociação que hoje está comandando o país em nível nacional, tanto do governo federal quanto também dentro das câmaras, da Casa, da Câmara Federal e do Senado Federal. E também tem uma pauta que, inclusive, teve uma moção no Encontro Nacional do Proifes Federação, que é em relação aos juros altos. Então, gostaria que o senhor comentasse um pouco para nós sobre isso, a importância de baixar os juros, enfim. Acabei de chegar da rua, né? Estava com os agricultores familiares aqui no centro de Porto Alegre. Hoje tinha uma mobilização da agricultura familiar do estado do Rio Grande do Sul. E nesse movimento estava lá a pauta de baixar a taxa de juros. Nós tivemos alguns problemas no país e o atual presidente do Banco Central, essa autonomia que foi dada ao Banco Central, uma autonomia política
entre aspas, que não é tão autonomia assim, porque está lá a serviço de alguém, né? Essa autonomia que foi dada é um problema para nós, porque é a maior taxa de juros do mundo. Hoje o país está operacionalizando, não tem mais justificativa, ou seja, nós precisamos baixar, reduzir a taxa de juros para que as pessoas possam voltar a consumir. Então o dinheiro tem que servir para que as pessoas tenham emprego, tenham acesso às coisas, tenham acesso à dignidade, e não para fazer com que especuladores financeiros usufruem desse processo todo e ganhem cada vez mais. Então, certamente a taxa de juros para nós ela é crucial. Nós temos que nos movimentar, e a Durgs e o Proifes estão participando, junto com a Central Única dos Trabalhadores, de vários movimentos de nível nacional pela redução das taxas de juros. Acreditamos que é necessário para que a roda da economia brasileira volte a girar. Então, para finalizar, nós temos ainda uma luta importante que voltou agora para a pauta, que é a PEC 32, presidente. E agora a PEC da reforma administrativa, que teve toda aquela luta nos anos anteriores e agora está de novo em pauta. Bom, essa PEC ela é algo que está na gaveta lá e que quando serve para negociação, pressão, ela sai até a porta da gaveta e volta de volta. Nós acreditamos muito que essa PEC, que é a destruição dos serviços públicos, ela não vai avançar. Tá? Esse é um processo que nós acreditamos, até porque isso avançar é de inteira responsabilidade do governo, inclusive. Então o governo tem acenado que não tem interesse nessa discussão nesse momento. Essa história de que dizer que ela não atinge os atuais servidores é pura falácia, atinge sim diretamente, ou seja, quando não tem mais recurso, não tem mais estrutura de pessoal entrando por concurso público como é hoje, tu acaba atingindo sim as pessoas. Além disso, atinge diretamente os servidores públicos quando passa a ter um processo de avaliação, como se nós não fôssemos avaliados, né? Então passa a ser um processo de avaliação e que pode levar à demissão dos servidores públicos. Então, afinal, ela não atinge os servidores públicos? Atinge sim. Em relação a essa PEC, nós temos dito desde o início, a PEC, assim como a PEC da morte lá que instituiu o teto dos gastos, que nós falávamos que era a PEC da morte da educação e da ciência e da saúde em especial, nós estamos dizendo que a reforma administrativa, da forma como ela está, é a PEC da morte dos serviços públicos, da educação pública, da saúde pública, da segurança pública. Para nós, a PEC, a reforma administrativa, não pode ser aprovada, não pode ter continuidade. Além do mais, nós temos claro que o Brasil, não é um estado engessado, cheio de servidores públicos, cheio de pessoas dentro dos espaços públicos incompetentes e que não trabalham muito em prol da sociedade brasileira. Se nós temos hoje educação pública, saúde pública, segurança pública, é porque atrás dos balcões tem servidores públicos, tem professores, tem agentes da saúde, tem servidores da área de segurança. Então nós precisamos sim defender a existência dos servidores públicos para garantir um serviço público de qualidade para a população. Casos muito enfáticos que ocorreram ao longo dos últimos anos, desde fiscal da Receita Federal, que foram pressionados a fazer liberações, o pessoal do IBAMA, das Receitas, professores mesmo de escolas, que se não tiverem estabilidade, poderão ser mais pressionados para fazer coisas ilegais. E isso não pode acontecer. A estabilidade do servidor público é crucial para a vida dos serviços públicos gratuitos e de qualidade, sem a interferência externa das forças que circulam muitas vezes, sejam forças econômicas, sejam forças políticas. Para nós, a estabilidade dos servidores públicos ela é crucial. Certo, então, muito obrigada, presidente Jair Wolter. Então, sucesso, né? Cada vez mais que as pautas sejam atendidas e a luta política continua. Obrigado, Simone, obrigado a toda a equipe de comunicação da Durgs, que faz um trabalho excelente, né, com essa nova movimentação que nós estamos fazendo, os podcasts, desses estúdios que nós temos aqui na Durgs. Esperamos que os filiados, nossos filiados, estejam presentes junto conosco, tanto de forma virtual como também aqui na casa, cobrando, nos chamando, nos reivindicando coisas, para que a gente consiga também nos movimentar de acordo com o que a base nossa está realmente querendo que a gente se movimente. Ou seja, nós iremos nos movimentar
conectados a vocês, desde que vocês estejam aqui também nos orientando de como que vocês querem e como que vocês imaginam que os gestores do sindicato de vocês se movimentem. Obrigada.